Abra comigo a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 e versículo 12. Atos 4, 12. Aleluias. Atos 4, 12. A palavra de Deus diz assim, igreja: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vou ler mais uma vez, é só esse versículo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, a Ti nesta noite, Pai. Uma noite com toda certeza com a Tua presença sobre as nossas vidas. Pai querido, obrigado pela presença também do Teu Espírito Santo nesta igreja, falando no coração dos Teus filhos, falando no coração do povo aqui desta igreja. Obrigado, Senhor, porque esta palavra tratou comigo em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, porque eu sei as coisas que nós devemos mudar, colocar em prática, Senhor, para ter uma vida mais próspera na Tua presença e mais objetiva quando se trata de reino. Pai querido, abençoe as nossas vidas, que nessa noite haja um manifestar do Teu Espírito Santo acerca da Tua palavra. Eu agradeço a Ti em nome de Jesus, amém. Dá um glória a Deus e se assente em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, o versículo 12 do livro de Atos disse, e eu vou repetir para vocês assim, ó: e em nenhum outro. E quando fala na passagem bíblica ali, quando ele tem essa letrinha E, tem um nome no português que usa, só que eu sou ruim demais de português, eu sou ruim de matemática, eu sou ruim de quase tudo de escola, mas eu sei que alguma, sei lá se é concordância, o que é isso aí, Marli, quando fala um E na frente? Significa que algo tem atrás, né? Vamos dizer assim, para ser uma forma mais clara. Está sendo falado algo atrás ali, que quando chega nesta passagem, ele fala assim: e em nenhum outro há salvação. Agora, por que ele fala esse e? Olha o verso 11 que diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Está falando de quem aqui? De Jesus. Aí o verso 12 vem assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu outro nome, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amados, quem escreve o livro de Atos? Pode tirar aí, Israel, por favor. Quem escreve o livro de Atos? Lucas. Lucas, eu não sei se você sabia, ele foi um médico. Você sabia disso ou não? Nas passagens bíblicas e também no relato dos discípulos, todos os discípulos tinham uma função, trabalhava, exercia alguma coisa. E este apóstolo chamado Lucas, ele era médico. Quando você fala com um médico, você já teve a oportunidade de falar numa conversa informal com algum médico? Sim ou não? Não no consultório, mas num bate-papo. A fala dele não é diferente? A fala dele não é um pouco mais formal quando ele fala alguma coisa? Amados, quando Lucas escreve o livro de Atos, ele está dizendo aqui assim para nós: eu estou escrevendo para a igreja de Cristo o ato ou os atos dos apóstolos, do Espírito Santo. Ele está escrevendo tudo que o Espírito Santo ele exerceu no início da igreja primitiva. Eu quero que você entenda aqui com as palavras de Lucas aquilo que ele deixou registrado para nós. E nós vamos entender que nós não conseguimos viver sem a presença do Espírito Santo. Nós não conseguimos viver. E quando eu falo de vida, não é vida física. Você pode viver lá na sua casa, você pode sair da presença de Deus, você pode abandonar Deus, você consegue viver. Aos trancos e barrancos você vai vivendo. Você consegue passando aí os seus dias até o final da sua vida. Mas quando eu falo que a gente não consegue viver sem a presença do Espírito Santo, é saber que antes de nós, quem cuida de nós é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo de Deus. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo no dia a dia da sua vida? Sim ou não? Você consegue observar que há algo de diferente que cuida de você?
que leva os seus passos para outros lugares? Pois é o Espírito Santo que está sendo ministrando na sua vida dia após dia. Sabe, é quando a gente fala assim, Espírito Santo, vem visitar a minha vida. Está errado. Está errado. É uma colocação errada que a gente faz. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, ele tem que morar na sua vida. Ele tem que habitar no teu coração. Quanto tempo, pastor? 24 horas do seu dia. Se em algum momento o Espírito Santo se afasta da sua vida, é porque você não está dando permissão para que ele more dentro do seu coração. Você está entendendo isso? Eu lembro que quando eu namorava, eu falava assim para minha esposa, olha, para conquistá-la, né? A gente usa todos os meios e artimanha, ainda mais quando é feio, né? Então você tem que usar com palavras, né? Você não pode chegar e dar um piscar assim que ela vai se apaixonar. Isso é mentira, ainda mais quem é feio, né? Tem feio aqui comigo? Deixa eu ver. Que conquistou a mulher com palavras. Então eu falava assim, Milena, você mora na cobertura do meu coração, no lugar mais privilegiado do meu coração. A senhora dá risada, né? Mas é sério. Então, assim, você usava essas palavras para conquistá-lo. Duvido que quem deu risada aí, o João, Elton, essas pessoas que deram risadinha aí, duvido que não usaram palavras, viu? Para conquistar as suas mulheres aí. Então, a gente fala, você mora na cobertura do meu coração. Eu usava uma frase, gente, olha, escuta aqui, nem estava no script isso aqui. Eu não era nem de Deus ainda, mas usava uma frase assim, e conquistava ela. Falava assim, ó, você não é uma deusa, mas a sua beleza é uma exaltação à mãe natureza que te fez tão bela. Ó, pronto, ganhava, não tinha como. Henrique, quem é feio tem que usar palavra, não tem jeito. E aí a gente ganhava, e graças a Deus ganhei mais de quase 30 anos atrás, e nós estamos juntos ainda. Mas o coração nosso, ele tem que ser preenchido por alguma morada. Fala assim, o meu coração tem que ser preenchido por alguém. Agora, a pergunta é, como o seu coração está sendo preenchido? Quem mora no teu coração? Amados, o nosso coração, se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele vai mostrar tanta palavra do coração do homem, tanta palavra do nosso coração, dizendo que o nosso coração é enganoso, dizendo um monte de coisas sobre o nosso coração. Mas eu tenho uma verdade bíblica para dizer para você: se o Espírito Santo de Deus morar dentro do teu coração, você tem poder para resistir às afrontas desse dia aí que vem dia após dia sobre as nossas vidas. Você não entra em depressão, você não vai cair em tentação, você não vai sair da presença de Deus, você vai continuar firme, porque tem alguém muito maior que você, que mora dentro de você, que guia os teus caminhos, que abre os seus olhos no amanhã e ele fecha os seus olhos no seu deitar. É o Espírito Santo de Deus que caminha com você todos os lugares que você passar. Agora, cabe a nós sabermos se realmente esse Espírito Santo está em nós, e você vai entender a respeito da palavra de Deus hoje. Bom, aí Lucas, ele começa a escrever o livro de Atos, e já no capítulo 1, ele fala a respeito da reunião dos discípulos, quando Jesus ele morre. Aí ele fica 40 dias ainda, ele ressuscita, fica 40 dias entre os discípulos, e depois ele vai subir aos céus. Aí no capítulo 2 do livro de Atos, a palavra de Deus fala assim, que a presença do Espírito, ela toma conta do cenáculo. Pergunta para mim, pastor, o que é cenáculo? Pergunta, o que é cenáculo? Cenáculo era um lugar da época muito grande, onde as pessoas se reuniam para orar. É como se fosse a casa de Deus hoje. Só que este lugar, o chamado cenáculo, é como se fosse hoje uma catedral, um lugar muito grande, né? Para as pessoas se reunirem para orar. E alguns discípulos estavam fazendo morada ali no cenáculo. A palavra de Deus, ainda no livro de Atos, no início do capítulo de Atos, fala que vários dos discípulos estavam morando dentro do cenáculo. E sabe, morando, não é morando com uma casinha, com uma caminha para dormir, não é morando com uma cozinha, nada. O cenáculo era um lugar aberto, aonde era servido apenas para orar. Mas eles ficavam 24 horas do dia orando ali naquele lugar, porque eles queriam um direcionamento de Deus. Eles queriam agora, porque Jesus já não estava mais, tomando conta deles. Jesus não estava mais guiando os seus passos. Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou, ficou com eles por um período e foi levado aos céus. E agora? Agora eles estão no cenáculo reunido. Lucas escreve no início do capítulo de Atos assim, que
enquanto eles estavam reunidos, veio o Espírito Santo, ele desceu como um vento impetuoso. Será que é isso que está escrito? Que ele veio como um vento impetuoso? Vocês já leram essa passagem? De Atos capítulo 2, verso 2, vocês leram isso daí? Eu estou falando certo? Ele veio como um vento impetuoso? Coloca aí, por favor, Atos 2, 2. Só para ver se o que eu estou falando é isso mesmo. Alguns entendem com o Espírito Santo que ele veio como um vento. Mas está errado, não é como um vento. Você vai ver em Atos capítulo 2, e a palavra de Deus diz assim, ó: e de repente veio do céu. O que veio do céu? Um som. Um som como de um vento veemente e impetuoso. Ele não veio passando um vento forte, ele veio um barulho. O Espírito Santo começa a tomar conta das pessoas que estão no cenáculo com um barulho, como se fosse uma ventania. Você já presenciou o barulho de uma ventania? Sim ou não? Já presenciou? Ó, deixa eu falar para você, quando eu li e preparei essa mensagem aqui, Henrique, eu falei assim, mas por que o senhor está direcionando para isso, Senhor? O que muda? Som ou vento? O que muda é a gente já vai entender uma coisa. Sabe o que o Espírito Santo de Deus mostrou para mim? Que lá no céu, aonde eu e você vai morar, sim ou não? Sim ou não? Tem barulho. Tem barulho. Quando a Melina aqui se esforça para convidar você a erguer sua mão, para você glorificar, para você dançar na presença de Deus, amado, se você não quer fazer isso aqui na terra, então se prepare, porque o céu não é lugar para você. Lá é um lugar de barulho, lá é um lugar de festa, um lugar de alegria. Viu? Senão a palavra de Deus não vinha falar que ele veio como um som de um vento. Ele poderia vir manifestado de diversas formas. Quando João Batista batiza Jesus nas águas, a palavra de Deus diz que veio uma pomba representando o Espírito. Olha quantas formas Deus poderia mandar. Mas aqui na igreja, no início da igreja primitiva, aonde está falando que a gente tem que se encher do poder de Deus, Deus ele manda como se fosse um som de um vento. E agora tem uma curiosidade nisso, igreja. Som de vento, de tempestade, incomoda muita gente, assusta muita gente. Tem pessoas que têm medo disso. Tem alguém aqui na igreja que tem medo de chuva forte, por exemplo? Não tem problema, pode erguer a mão. Minha mãe morre de medo. A Viviane tem uma tia que quando nubla o tempo, ela se esconde no guarda-roupa. Não tô brincando. Tá assim ainda ou já passou? Ela vai se esconder dentro do guarda-roupa, como se o guarda-roupa protegesse a sua vida de repente de uma tempestade, de uma chuva. Você entende? Tem pessoas que têm medo, amados. Quando a presença do Espírito Santo quer tomar conta da igreja, quer tomar conta da tua vida, ela quer se manifestar em você, não tenha medo. Tem pessoas que têm barreiras quanto ao Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que não querem se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. É por isso que não entra. É por isso que não faz morada. É por isso que a pessoa não dá permissão para que uma presença muito maior de Deus inunde a sua vida. Porque muitas vezes tem medo do que pode acontecer. Eu lembro lá em Santa Catarina, quando eu comecei o meu processo de conversão na igreja evangélica, na Quadrangular, toda ceia, talvez a Melina lembre disso, Marli, toda ceia, no final da ceia, os diáconos tinham que arrastar um pouco de cadeiras, porque tinha uma pastora lá, ela era auxiliar, que o Espírito Santo tomava ela de uma forma que ela não conseguia parar na igreja, ela não conseguia ficar quieta no banco, sabe? E tem pessoas que falam assim: pastor, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E não precisa demonstrar nesses atos de correria, disso, daquilo. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você mesmo entende que algo diferente acontece em você. Então se você perguntar assim para mim: pastor, eu não sei se eu sou batizado no Espírito Santo. Amados, a forma do batismo no Espírito Santo não é apenas o falar em línguas. Tem pessoas que nunca falou em línguas, mas já foi preenchido pelo poder do Espírito Santo. Aí é você com Deus, você tem que saber isso. Você tem que saber que de repente num culto, numa vigília, num acampamento, como o Casarim falou, de uma forma ou outra, na tua casa orando, você recebeu uma unção diferente, você foi preenchido de uma forma diferente. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Você tem que saber. Pastor jamais vai poder falar assim: Israel, a partir de hoje você não fica mais aí, porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Quem sou eu para dizer isso? Cristiano, você não toca mais aqui porque você não tem o poder do Espírito Santo.
Só que tem uma coisa, igreja: o poder do Espírito Santo, ele é visível. Escuta essa, ele é visível na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Agora entenda, eu quero mostrar mais uma coisa para você. Quando Lucas escreve isso, que veio como um som, como de um vento impetuoso, aí Lucas ainda continua escrevendo a respeito da manifestação do Espírito Santo. Eu quero trazer para você aqui um pouquinho da cultura judaica. Quer ver? Eu quero trazer um pouquinho aqui. Renata, vem cá, sobe aqui no altar um pouquinho, por favor. Vem aqui. Um dia a Renata falou assim: pastor, toda vez que você for fazer um teatrinho lá, pode me chamar que eu estou pronta. Sobe aqui. Ó, eu quero mostrar para... Pode ficar aí, ó, no cantinho. Isso. Eu quero mostrar para você um pouquinho da cultura judaica, do que acontece até os dias de hoje lá em Israel, lá em Jerusalém. Como é que funciona uma cultura judaica? Um casamento, por exemplo, supondo que nós vamos nos casar lá em Israel, nós somos judeus e a gente vai se casar. Aí, como que funciona esse processo? Bom, quando eu peço para o pai da noiva a mão da noiva em casamento, e ele cede a mão dela em casamento, ele pede o que para o noivo? Vocês sabem? Ele pede o que para o noivo? Um dote. Sabe o que é dote? Alguma coisa em troca. O pai da noiva pede isso: quer minha filha? Só que é o seguinte, você tem que me dar algo em troca. Você tem que dar um dote, ou para mim, ou para ela, ou para a família toda, dependendo das suas posses, como for. Bom, aí, o noivo que aceitou se casar e aceitou entregar um dote, ele tem um compromisso com a noiva, e a data do casamento é marcada. Porém, ele só vai ver a noiva a última vez quando ele vai entregar o que para ela, ou para a família? O dote. Aí o noivo chega, vem cá, Israel, vem cá. O noivo escolhe para ele o melhor amigo. Pode subir aqui. Isso acontece até os dias de hoje. O noivo chama o seu melhor amigo e fala assim: olha, meu amigo, negócio é o seguinte, eu vou me casar. E agora eu preciso que você, a partir desse momento, que nós vamos junto entregar o dote lá para ela, para a família dela, e a partir de agora você vai intermediar a minha conversa com ela até o dia do casamento. O noivo escolhe um melhor amigo. Preste atenção. Como que é o nome do tema dessa mensagem? O amigo do noivo. Ó, primeiro, o noivo escolhe uma pessoa especial. É um bom amigo, é um melhor amigo. Porque dependendo do amigo que você escolhe, de tanto relacionamento que ele vai ter com a noiva, capaz dele casar com a noiva. Dependendo do amigo que você escolhe. Acontece isso ou não acontece? Né? Então ele vai começar a partir de agora até o dia do casamento. Às vezes pode demorar anos, às vezes pode demorar meses, eu não sei, mas até esse dia você vai intermediar. Então você vem comigo e nós vamos entregar um dote para a noiva. Ele está como testemunha que eu vou entregar um dote para a noiva, tá bom? Aí eu entreguei o dote, vou embora, o amigo do noivo vem comigo. Toda necessidade a partir de agora que a noiva tiver, quem é que ela chama? O amigo. Eu não posso mais ter nenhum contato com a noiva. Até o dia do casamento, eu não posso mais ter contato com a noiva. Pode ficar aí. Eu li para vocês que a palavra de Deus, ou melhor, eu falei para vocês que a palavra de Deus falou que Jesus, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Passou um período com os seus discípulos e depois ele foi para onde? Para o céu. Está começando a entender um pouquinho aqui? O noivo tem até um dia de relacionamento com a noiva, mas a partir daquele momento agora só pode ter contato o amigo do noivo. Nesse teatrinho aqui, quem que o amigo do noivo está representando, igreja? O Espírito Santo de Deus. A partir de agora o seu relacionamento de crente, o seu relacionamento de filho de Deus é um contato direto com o Espírito Santo de Deus. Toda a sua necessidade, noiva, quem é que a noiva está representando? Quem é que a noiva está representando? A igreja. Toda a sua necessidade, noiva, agora você vai falar com o meu amigo, porque eu estou lá no céu. Quem eu estou representando? Jesus. Está dando para entender claro? Eu estou lá no céu, aguardando o nosso casamento. É assim que Jesus está fazendo com você. Ele deixou para você, a noiva precisa disso aqui. Eu entrego para o Espírito Santo vai lá e entrega para a igreja. Está entendendo isso em nome de Jesus? Obrigado, noivo. Obrigado, noiva. Aplaudam eles em nome de Jesus.
É assim, igreja, que funciona até os dias de hoje, na cultura judaica, e muito bem foi dito isso, porque encaixa certinho nessa mensagem. Tem pessoas que falam tanto com Deus, falam tanto com Jesus, mas esquecem de falar com o Espírito Santo. Tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, conhecem? Se vocês não conhecem, peguem esse livro, leiam esse livro, chama Bom Dia Espírito Santo. Amados, por que a gente tem que ter uma ligação direta com o Espírito Santo de Deus? Porque a própria palavra diz que Jesus, ele subiu aos céus, mas ele falou assim, ó, não vou deixar vocês desamparados, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou subir, mas eu vou deixar um consolador, um amigo para vocês, para que vocês tenham acesso direto ao Espírito Santo. Igreja, quando você entende isso, quando você entende que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, não está próximo nem perto, ele está dentro de você, você não sabe o poder que você possui como filho de Deus. Você não sabe o poder que você possui como filho de Deus. E não é poder para humilhar os outros, poder para zombar dos outros, não é poder para falar assim, ó, eu sou melhor que qualquer um. Não, não, não. É poder para resistir às armadilhas do diabo contra as nossas vidas. Esse é o poder. Está entendendo isso? Você entende isso em nome de Jesus? Dá um glória a Deus aí. O poder do Espírito Santo que reveste as nossas vidas, por exemplo, você, é para enfrentar quando vem alguma armadilha do maligno chegando sobre a nossa vida, e a gente poder entender pela luz do Espírito Santo o que é que está acontecendo. E fala assim, opa, peraí, isso aí não tem nada a ver com o homem não, isso aí é coisa do diabo armando contra a minha vida. Aí você vai dobrar seus joelhos, vai pedir ajuda, e Deus, ele vai te livrar dessa cilada. É isso. Aí, quando você não tem esse amigo junto com você, quando você não entende isso, e o Espírito Santo não está com você, amados, a primeira cilada que o inimigo arma, você cai. Porque você não está revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele fala assim para os discípulos, também em Atos, fala assim, Elton, ó, vocês não saiam de Jerusalém, enquanto não estiverem revestidos do poder do Espírito. A palavra de Deus diz isso. Não saiam daqui. O cenáculo estava em Jerusalém. Não saia daqui. Por isso que tinha discípulos morando dentro do cenáculo. Eles estavam aguardando uma ordem. Entende em nome de Jesus? Amados, Deus está falando assim para você nessa noite. Olha, você não pode chegar lá fora, falar do meu amor para alguém, se você não está cheio de mim. Você não pode querer expulsar um demônio da vida de alguém, se você não estiver cheio de mim. Você não pode falar que você é meu filho, se de pai eu não tenho nada em você. O Espírito Santo de Deus está dizendo isso para cada um de nós nessa noite, para que a gente entenda que Jesus subiu, sim, está lá à destra do Pai, a palavra de Deus diz, mas Ele deixou para nós um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Amados, entenda esse poder que você tem sobre a sua vida como filho de Deus. É para todo mundo o Espírito Santo? Sim ou não? Me responda. É para todo mundo? Sim ou não? Para todo mundo, vírgula, que quiser aceitar. Para todo mundo que quiser aceitar. Porque a ordem de Jesus qual era? Não sai daqui enquanto não se revestir do poder, não é isso? Não foi a ordem de Jesus? Agora, talvez não. Confirmo para você na palavra. Ó, quando Jesus ele fala isso e os discípulos vão para o cenáculo, demora 10 dias para o Espírito Santo de Deus descer. O dia de Pentecostes demora 10 dias para acontecer. No primeiro dia, sabe quantas pessoas tinha dentro do cenáculo? 500, fala comigo, 500. No segundo dia, já baixou para 450 pessoas. 50 já foram embora. Chegaram lá, num oba-oba, dizendo assim, ó, cadê? O que falou que vai acontecer aqui? É como às vezes as pessoas entram na igreja achando que vai acontecer mágica, achando que vai subir, que vai levitar, que vai cair do céu alguma coisa. Aí a pessoa vem no primeiro dia, mas peraí, não aconteceu nada? Não volta, vai embora. Acontece isso ou não acontece? Aí no segundo dia caiu para 400, no terceiro dia caiu para 380 pessoas, 120 pessoas já foram embora do cenáculo. Quantos dias o Espírito Santo demorou para descer que eu falei? 10. Sabe quantas pessoas tinham lá dentro? A Bíblia diz isso no livro de Atos também. Leia Atos 1, 2, 3. Os 3 primeiros capítulos você vai entender tudo isso. Sabe quantas pessoas tinham nesse 10º dia, Pedro? Mais ou menos, um pouco menos, a palavra de Deus diz. Um pouco menos de 120 pessoas. De 500 que estavam aguardando algo sobrenatural acontecer,
algo que o céu ia se abrir, e eles não sabiam com exatidão o que ia acontecer, mas tinha uma palavra: fica lá dentro, que algo vai acontecer, vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. A pessoa vai com todo o ímpeto. Agora eu dou uma pausa aqui na pregação, tenho uns poucos minutos, mas eu quero dizer, amados, é por isso que tem igrejas hoje que se enchem de pessoas, se enchem porque estão atrás de manifestações mágicas, estão atrás de respostas no dia, estão atrás de coisas que você é a primeira vez aqui, Deus mostrou para mim até o seu CPF, quer que eu fale? Eu revelo para toda a igreja aqui o número do seu CPF. É isso que as pessoas estão buscando hoje, poder mágico, não estão mais buscando o poder do Espírito Santo de Deus. Fiquem até ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Esse entendimento poucos tiveram, de 500 abaixou para quase um pouco abaixo de 120 pessoas. Amados, mas essas 120 pessoas que estavam lá, quando o Espírito Santo desceu, eles viveram uma coisa que nunca tinha sido vivida na terra. Os próprios discípulos de Jesus viram os próprios milagres de Jesus acontecendo na sua cara, sim ou não? Sim ou não? Eles viram, eles andavam com Jesus. Jesus curava, eles viam. Jesus tirava uma enfermidade, eles viam. Jesus fazia isso, curava, levantava mortos, eles estavam lá, viam tudo isso acontecer. Só que eles nunca viram um poder vindo diretamente do alto, como por exemplo o povo de Israel viu quando saiu do deserto, o mar se abrindo, saindo água de rocha, coluna de nuvem, coluna de fogo, coisas visíveis. Nesse dia de Pentecostes, eu até quero ler com você bem rápido aqui, não precisa nem mostrar aí, viu, Israel, tem que ser bem rápido mesmo. Olha que a palavra de Deus diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De 500 estavam quanto? Um pouco menos de 120. Aqueles que acreditavam ainda que poderia algo acontecer na sua vida permaneceram firmes. E aí o verso 2 diz assim, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O que é um vento veemente e impetuoso? É um vento que não tem controle. Quem estava em Piracicaba ontem à noite? Vocês quase todos? Vocês viram a ventania que deu? Aqui ventou? Aonde eu estava ventou muito, mas ventou muito que a janela fazia assim, Só que não estava assim. Estava um dia calmo, tranquilo. Chama atenção quando um vento desse acontece. Eu estava aqui em Piracicaba, estava no centro de Piracicaba, e lá aconteceu isso. Minha esposa ainda falou assim para mim, falou, nossa, você está escutando? Eu falei, tô. Aí eu fui na janela, só escutei e vi as árvores balançando assim. Amados, escuta o que eu quero dizer para você. A palavra de Deus diz que a presença do Espírito Santo, ela começou a descer como um som de um vento veemente e impetuoso. O som do vento e o barulho do vento, ninguém podia ter controle, somente Deus. Amados, o que Deus quer fazer com a sua vida, te encher de poder, te encher da presença do Espírito Santo de Deus, somente vai acontecer se você der liberdade para que isso aconteça. Se a igreja como um todo tiver resistência para o Espírito Santo de Deus, aqui nada de sobrenatural vai acontecer. Agora, se um começar a dar lugar, o outro começar a dar lugar, ali atrás mais um começar a dar lugar, um diácono começar a dar lugar, o ministério de louvor começar a dar lugar, amados, a gente vai viver o sobrenatural de Deus acontecendo aqui nesta igreja, em nome de Jesus. Mas sabe o que Deus está pedindo para você? Me dê lugar. Agora olha para o seu irmão e fala assim, dê lugar, dê espaço, tira um pouco do seu eu, fala isso para ele, parou por quê? Tira um pouco do seu eu, do seu coração, e deixa um lugar para o Espírito Santo de Deus. Amados, a gente conversa com algumas pessoas, olha para mim aqui de novo, a gente conversa com algumas pessoas que quando quer sair da igreja, ou já estão fora da igreja, a gente já conversa sabendo tudo o que vai acontecer, mas a gente quer ver a desculpa que a pessoa vai dar. A desculpa, porque é desculpa. A pessoa nunca vai falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou um homem falho, uma mulher falha, e eu não estou aguentando ficar na presença de Deus. Você nunca vai ouvir isso.
Como pastor Ricardo, você já foi pastor de igreja. Alguma pessoa chegou dessa forma quando quis sair da igreja e falou para você: o erro está em mim. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador. Eu não consigo mais viver no reino de Deus. Não existe pessoas que falam isso. Não existem irmãos ou irmãs, ou quem tem cargo, ou uma família que quando vai sair da igreja fala dessa forma. Eles falam de duas formas: pastor, essa igreja não é mais para mim. Pastor, eu não consigo conviver com o que está acontecendo. Pastor, eu não aceito mais a tua autoridade espiritual. Pastor isso, pastor aquilo. Mas o eu nunca existe. Ou a pessoa fala assim: pastor, Deus me mandou para outro lugar. Aí se for de Deus, amém. Vai na bênção do Senhor. Agora, é mais fácil, amados, a gente achar desculpas para a gente sempre ser um crente fraco. Para a gente sempre ser um crente fraco, nadando no raso, do que dizer: eu não consigo ser melhor. Eu não consigo dar espaço. Eu estou vivendo tão mergulhado no mundo, pastor. Eu estou vivendo tão preso com as coisas do mundo que o meu coração não tem lugar para o Espírito Santo de Deus. Você entende que é uma decisão sua? Você entende que igreja não tem nada a ver com isso, pastor não tem nada a ver com isso, líder não tem nada a ver com isso? É decisão sua. Porque você fala assim: eu estou cheio das coisas do mundo. Quando está cheio das coisas do mundo, não tem lugar para o Espírito Santo de Deus. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu qual parte da casa? Toda. Olha o que Deus fez. Isso eu acho lindo, isso eu acho maravilhoso, Kelly. O que Deus faz na nossa vida. Quando Deus instituiu essa igreja aqui para nós, tudo pela permissão do Senhor, eu em momento nenhum, a minha esposa está aí para comprovar isso, eu orei para Deus falando assim: Senhor, tira tal pessoa porque está atrapalhando o ministério. Senhor, eu não quero mais essa pessoa trabalhando ali porque não está dando certo. Jamais, as minhas orações jamais foi assim. Agora, o que eu oro para o Senhor é assim: Senhor, que se tiver qualquer pessoa que esteja na casa de Deus fazendo a obra relaxadamente, o Senhor mesmo tire. Essa é a minha oração. E eu falo para os diáconos, sabem disso. O Ministério de Louvor sabe disso, nas reuniões que a gente tem. A Joyce, Ministério de Dança, todos os líderes sabem disso. Senhor, se tiver alguém aqui fazendo algo relaxadamente para Deus, o Senhor mesmo tire. Porque eu sei que o Senhor quer sempre o melhor. Sempre o melhor. Sempre o melhor. O que aconteceu aqui no dia de Pentecostes? O que aconteceu aqui dentro do cenáculo? Tinham quantas pessoas no início? Deus foi limpando. Tira um pouco aqui, aquele que não está com o coração voltado para o Espírito Santo, aquele que não quer receber a presença, foi tirando, limpando, ficou um pouco menos de 120 pessoas. Quando Deus deixou as pessoas lá, esperando o poder do Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? Eu acabei de ler para vocês aqui, e encheu toda a casa, todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio da presença do Espírito, igreja? Amados, esse é o tempo que a gente vive, Rafael, que a gente precisa ser cheio. E a gente é cheio sempre de alguma coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que quando as pessoas olharem para mim, Paulo, ele fala assim, eu posso contar com esse homem, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Eu posso contar com essa mulher, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. Sabe quando está aflito as coisas? As pessoas vão lembrar de você em primeiro lugar, porque você vai ajudar ela em oração. Você vai falar assim, lembrei do Fernando, porque o Fernando, eu sei que ele é um homem de oração, eu sei que ele ora, e ele vai chamar o Fernando e falar assim, Fernando, me ajuda em oração. Amados, eu vivi uma experiência muito interessante agora, dentro do pronto-socorro da Vila Resende, dentro do pronto-socorro. Minha mãe passou mal, eu estava mal, segunda, terça e quarta, eu não vim no culto quarta-feira, vocês perceberam, só para evitar alguma coisa maior, mas não era Covid, nada. Eu estava com febre, passou. Quinta-feira de manhã, ainda estava meio ruinzão, sabe, do corpo. Minha mãe me chama desesperadamente no telefone, filho, vem para cá, eu preciso de você, não estou conseguindo sair da cama. Quinta-feira de manhã, eu fui correndo na casa dela, eu olhei, ela não conseguia levantar da cama, deu uma crise muito forte de labirintite dela, mas muito forte, não sei se vocês já tiveram isso ou não, mas ela não saía da cama, eu tentava puxar ela para pôr no carro, para levar no hospital, não tinha condição. Chamei o SAMU, porque o SAMU vem com maca, vem com todo o equipamento. 9h30 da manhã, eles já apareceram quase 2 horas da tarde. E ela ficou lá,
E não ia, e não vinha, e eu não sabia o que fazia. Eu tentava levantar, ela não dava. E eu sei que eles foram aparecer quase 2 horas da tarde. Entrou com a maca dentro quase dentro do quarto, porque não virava. Colocou ela na cama e correu para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, ela já internou. Isso na quinta-feira à tarde. Amados, e quem já ficou internado no pronto-socorro aqui? Alguém de vocês? É um lugar gostoso de ficar? Gente, pronto-socorro, hospital já é ruim. Pronto-socorro, então Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. A gente ficou de quinta-feira até sábado, na hora do almoço, dentro de um pedaço que dá daqui até aqui. 3 camas de doente, cada um com seu acompanhante, porque todos eram idosos. Um quadro pequenininho, horrível, horrível. E aí, a minha mãe foi falar que eu era pastor. Meu filho é pastor. Igreja, vocês não têm noção. Eles pediram oração para aquelas senhoras enfermas. Até hoje nós estamos orando para ela. De repente eu estou lá sentado na cadeirinha, Rafael, vem outra pessoa de outro lugar. Quem é o pastor aí? Cadê o pastor? E eu estava, relaxa. Uma pessoa entrou no quarto e ficou assim, Renata, quieta. Falei, pois não? Eu estou procurando um pastor. Sou eu, bem. Você pode orar pelo meu marido, por favor, no outro quarto. Eu sei que eu rodei o pronto-socorro lá orando. Aí, orando para um, orando para outro. Amados, é uma experiência que, para mim, é maravilhosa. Não de estar naquele lugar, mas de ter a oportunidade de orar por vidas. Tinha uma senhorinha no mesmo quarto com 80 e poucos anos de idade, problema no coração, esperando uma transferência para o hospital. Já havia mais de 5 dias que ela estava lá, no pronto-socorro, só esperando. Tinha outra senhorinha que na primeira noite que eu fiquei lá, tem quase 70 anos, 72. A primeira noite que eu fiquei lá, ela começou a ver cachorro preto no teto, ela começou a achar que estava num abismo, que queria cair, segurava na maca assim, e achando que ia... A gente vai orar, expulsando o demônio, vai orar, a filha dela. E aí a gente vai entender o propósito de tudo isso. Uma das pessoas que estavam lá estava afastada de Deus. Era de Deus, era da igreja, estava afastada de Deus. A gente falando de Jesus, entraram na live, né, pastor Ricardo? Na live de oração. E ontem de noite ela mandou uma mensagem para mim. Ela falou, pastor, eu tomei a decisão de voltar na igreja. Eu tomei a decisão de voltar para Deus, de voltar para Jesus. Sabe, eu fico assim, maravilhado quando Deus move essas condições para que a gente, não eu, todos nós, eu, você quem está do seu lado aí, possa levar a palavra de Deus, orar por enfermos, expulsar demônios das pessoas, porque tem muito caso assim. Só que a gente só vai conseguir isso quando a gente tiver o quê? Tiver o quê? Cheio. Fala de novo para quem está dormindo do seu lado aí, fala assim, Deus só vai te usar se você estiver cheio. Dá espaço, amado, dá espaço para o Espírito Santo de Deus. Eu já vou encerrar a mensagem aqui. Mas agora, o que tudo isso tem a ver com a situação da salvação? Vocês viram aqui no teatro, a noiva, a igreja, pastor, o noivo, né? Jesus e o amigo do noivo, o Espírito Santo de Deus, que ficou aqui para consolo e para fortalecer as nossas vidas. Agora eu queria dizer uma última passagem para que você entenda perfeitamente essa mensagem de hoje. Vocês conhecem o apóstolo Pedro? Sim ou não? Apóstolo Pedro. Eu marquei algumas coisas dele aqui para que você possa entender. Quem era Pedro? Pedro, ele era uma pessoa sanguínea. Tem pessoas sanguíneas aqui na igreja hoje? Que estoura por qualquer coisa? Deixa eu ver, ergue a sua mão bem alto. Ixi, ainda bem que vocês são verdadeiros, viu? Sanguíneo. Passou um cachorro feio na rua olhando, já começa a brigar com o cachorro. Você está olhando para mim? Tem gente que é assim. Pedro era sanguíneo. O que Pedro fez? Arrancou o quê? Mas não era a orelha que ele queria arrancar. Sabia disso ou não? Alguém já contou essa verdade para você? Pedro queria dar uma marretada, uma facada na cabeça do homem. Abrir a cabeça do homem no meio. Talvez ele desviou, por isso que saiu a orelha. Sanguíneo é assim, ele vai com tudo. Ele não está nem aí para o que vai acontecer, mas ele vai com tudo. Pedro era sanguíneo. Ele só queria botar para quebrar. Ele foi um homem que disse assim para Deus, tu és o Cristo, para Jesus, tu és o Cristo. Mas logo depois Pedro disse assim, não se entrega na cruz não. Primeiro fala que ele é Cristo, depois fala para ele não se entregar na cruz.
Está vendo como é uma pessoa vulnerável? Pedro era assim, e Pedro era discípulo de Jesus. Ó, Pedro negou o Cristo por quantas vezes? 3 vezes. Mas pouco antes dele negar Cristo, o que ele falava para Jesus? Batia no peito e falava assim, ó, eu estou contigo até morrer. Pessoa vulnerável, de um jeito, depois de outro jeito. Olha que mais eu marquei. Pedro, isso aqui é agora que vem a parte mais legal. Pedro, ele é citado, aquelas 2 mulheres, quando elas vão, as 2 Marias, quando vão ao túmulo de Jesus, para levar perfume para Jesus, e quando chega ali, ela encontra 2 varões, ela encontra 2 anjos, e aí, eles falam assim, mas o que você veio fazer aqui? Ele não está mais aqui. E aí, as mulheres ficam atônitas, assustadas, querendo entender onde que estava Jesus. Jesus já não estava mais lá, ele já havia ressuscitado. Olha aqui que esses anjos falam para essa mulher, fala assim, olha, agora vocês 2 vão ser as anunciadoras da ressurreição de Jesus. Vai para os discípulos e também para Pedro. O que Pedro era? O que Pedro era? Então por que ela fala assim, vai para os discípulos e também para Pedro? Uma pergunta, não é? Para a gente poder querer entender. 2 coisas aqui. Ele fala assim para a mulher, vai ser anunciadora. Você sabia que nessa época a mulher não podia anunciar nada? Sabia, Letícia? Mulher não podia dar notícia boa nenhuma, nem boa e nem ruim. Eram os homens que tinham que fazer isso. Talvez Deus preparou a cena para que 2 mulheres estivessem lá, por quê? Porque a notícia corre mais rápido? Sim ou não? Eu não sei, mas não podia dar notícia. Por que então ele fala assim para as mulheres, cara, assim, vai lá e anuncia para os discípulos e também para Pedro. Só que Pedro, ele era o que eu falei para vocês? Sanguíneo. Cara que é sanguíneo, ele quer botar para quebrar. Aí ele corre lá no túmulo. Ele fala assim, pera um pouquinho, Jesus estava aí, não está mais, deixa eu entrar lá dentro. Aí ele vai, entra lá dentro do túmulo. Imagina, um sepulcro. E lá no túmulo, onde fica o caixão. Ele olha, os panos que encobria Jesus, todos jogados ao léu no chão. Só que tinha um pano, um lenço. Agora preste muita atenção nisso. Tinha um lenço que estava dobrado na cabeceira ao lado direito, aonde estava o corpo de Jesus. Todos os lenços jogados que cobria o corpo, mas o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobradinho ao lado direito da sua cabeça, onde ficava a cabeça de Jesus. Agora, e aí, pastor, o que tem isso a ver? Agora eu quero contar mais uma coisa da cultura judaica para você. Posso? Posso? Muito bem. Até hoje em Israel, até hoje, quando um senhor bom de posse vai se alimentar numa mesa com a sua família, ele tem um servo que chama assim, ó, servo que serve. Servo que serve. Então o servo vai lá, ele serve a comida para o seu senhor, os melhores de posse, serve a comida para o seu senhor, para todo o seu familiar, e sai e fica aqui, ó, só de olho, como os diáconos. Vocês estão vendo como é que os diáconos ficam? Ó, só de olho de canto, nem se mexe, olha para cá, olha para lá, vê se alguém quer água, vê se alguém está dormindo, vê se alguém, manifesta alguma coisa em nome de Jesus. Não, fica só de canto. E esse servo ficava assim, ó. Amados, essa história é real até hoje. Quando este senhor acabava a sua refeição, ele pegava o seu lenço, que usava para comida, e quando ele colocasse ao lado esquerdo da sua cadeira, o servo entendia que mesmo que tivesse comida no prato, o seu senhor já tinha acabado de se alimentar. Então ele poderia ir lá e retirar todas as coisas. Entendeu isso? Quando o lenço estava a que lado? Esquerdo. Ele bate o olho, ele vê aquele lenço, então ele sabe que ele pode sair da posição dele, vir aqui, retirar o prato, porque o Senhor estava satisfeito. Porém, agora, quando o lenço estava dobradinho do lado direito, mesmo o prato do seu senhor estando vazio, ele não tinha o direito de sair do lugar dele, a não ser que o Senhor chamasse e fosse lá para retirar o prato, mesmo que o prato estivesse o quê? Vazio.
Então o lenço, na cultura judaica, era um sinal para este servo que servia a comida, servia a refeição, servia o banquete. O lenço era um símbolo para mostrar se ele poderia ou não retirar toda a mesa da refeição do seu servo, do seu senhor. Agora, o que eu falei para vocês que tinha, aonde Jesus estava, o corpo de Jesus estava, tinha o quê? Um lenço dobrado do lado direito. O que tem a ver uma coisa com outra? Na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha Bíblia está escrito assim, ó: aquele que é fiel para começar uma boa obra em minha vida, também é fiel para terminá-la. Amados, Jesus estava mostrando para quem quisesse ver que a obra dele não tinha terminado ainda, através do lenço que estava do seu lado direito. Quando o lenço estava do lado direito, o servo não podia mexer na mesa, sim ou não? Então Jesus, pela cultura judaica, porque Jesus era judeu, mostrava para Pedro ali naquele momento, e Pedro, quando viu aquele lenço, ele falou assim: Jesus não está mais aqui, mas a obra dele não terminou ainda. Jesus ressuscitou, a obra de Jesus não terminou. Pedro entendeu isso. E aí, amado, quando essa história acontece e a gente entende a realidade nossa de hoje em dia, a gente sabe que a obra redentora de Jesus ainda não terminou, nem na minha nem na sua vida ainda. Estou certo ou estou errado? Ela não terminou. Quando você fechar os seus olhos espirituais, você vai ver ainda o lenço dobrado do seu lado, do lado direito do seu Senhor. Você ainda não pode chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ainda a nossa luta é diária. Eu quero dizer ainda que a nossa caminhada continua. Porque mesmo Jesus não estando e deixando o Consolador para mim e para você, a gente só vai poder ver o lenço do lado esquerdo quando acontecer o que a palavra de Deus diz em várias passagens. Em Mateus 24 fala isso, em Apocalipse fala isso, que num piscar de olhos Jesus ele vai voltar e vai levar a sua igreja com ele. Enquanto isso, eu e você, nós todos, nós temos que ficar firmes, constantes e cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Você entende essa verdade no seu coração? Como é que nós temos que ficar aqui? Fala comigo: firmes, constantes e cheios do poder do Espírito Santo. Se não tiver dessas três formas, amado, desculpe, talvez por um tempo tão breve eu não vá ver mais algumas carinhas aqui, porque não aguentaram estar na presença de Deus.